Tem igreja vendendo milagre como produto, e pregador virou comerciante, o altar virou um palco de feira. Jesus não é mercadoria, o sangue da cruz não tem preço. Quem lucra com a fé está profanando o Calvário. O culto virou show com fumaça e refletores, mas cadê a presença do Espírito Santo? Sumiu no meio do espetáculo. Pastor virou artista, igreja virou plateia. O altar de sacrifício hoje é palco de aplausos e de vaidade. A palavra virou slogan, o evangelho virou merchandising e o nome de Jesus virou uma marca de mercado. A casa de Deus era casa de oração, mas virou casa de negócio. Estão vendendo o que nunca pertenceu a eles. Milagre não se vende, cura não se negocia, salvação não se compra com dinheiro, o céu não aceita propina. Antes pregava quem tinha lágrimas, hoje pregam com marketing. Antes viviam pelo Espírito, hoje vivem de aparência. Trocaram a voz de Deus por aplausos, trocaram o fogo do Espírito por refletores, corromperam o altar da verdade. O povo corre atrás de palco em vez de correr para o altar, e buscam shows, mas não buscam santidade e vida com Deus. O Evangelho não precisa de palco gigante, precisa de homens sem medo de pregar o pecado e proclamar a verdade. Acorda, igreja, Jesus não está à venda, o Evangelho não é negócio, a cruz não é show, a cruz é arrependimento. Uma geração corre atrás de prazer, fama e aparência, mas vira as costas para a cruz, que é o caminho da vida. Muitos buscam seguidores na internet, mas não seguem a Jesus. Trocam o reino eterno por curtidas que logo acabam. A juventude está viciada em status e prazeres e esquece que o pecado cobra uma conta que ninguém consegue pagar. Correm para festas e baladas, mas não correm para a casa de Deus. Querem emoção passageira, mas rejeitam vida eterna. Deus não chamou essa geração para selfies e aparências. Ele chamou para santidade, renúncia e verdadeira obediência. Hoje acham normal o que ontem era pecado. Relativizam a verdade e inventam um Deus que aceita toda desobediência. Quem não suporta o peso da Bíblia prefere um evangelho leve. Mas a verdade é que o caminho estreito leva à vida. Essa geração está cercada de versículos nas redes, mas vazia do Espírito na vida. A palavra sem vida não transforma. Trocar a obediência por prazer é negociar a própria alma. E quem brinca com o pecado acaba preso nas correntes do inferno. Muitos dizem estar em processo, mas na verdade vivem em desobediência. Não existe processo onde não há arrependimento. Uma geração entretida com tela e aparência, mas cega para o céu. A beleza se acaba, mas o julgamento está à porta. Volta para Jesus antes que seja tarde. Não há prazer nem fama que preencha o vazio que só o Espírito Santo pode encher. Muitos carregam versículos na boca, mas o coração está vazio do Espírito. Fé de aparência não salva ninguém. Tem crente que conhece a letra, mas não vive a verdade. Decoram a Bíblia, mas não obedecem o Deus da Bíblia. Chamam pecado de escolha e chamam desobediência de processo. Estão brincando com um Deus que é fogo consumidor. Postam versículos nas redes sociais, mas na vida escondem pecado. O que importa não é postar, é viver a verdade. Muitos preferem a aparência de santidade em vez de uma vida de cruz. Trocam obrigação com Deus por status religioso. Quem se mostra perfeito para homens, mas vive sujo diante de Deus, está caminhando rumo ao abismo da própria ilusão. Religião de aparência tem som, mas não tem voz, tem movimento, mas não tem vida, é uma casca sem o Espírito. A igreja não precisa de religiosos que se escondem atrás de máscaras de fé, e precisa de verdadeiros discípulos de Cristo. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas não vivem o Evangelho. Um título religioso não vale mais que uma vida de obediência. A religião de aparência agrada os homens, mas ofende a Deus. Quem vive de máscara um dia terá essa máscara arrancada. O Evangelho não é sobre o que parecemos, é sobre o que somos. Diante de Deus, Ele conhece o coração e julga a verdade. Volta ao altar de verdade, abandona a máscara de religião de aparência e vive o Evangelho puro do Cristo da cruz. Muitos trocaram a fé por seguidores, o Evangelho virando merchandising. Jesus não está à venda, mas eles ignoram. Esqueceram de Deus para buscar popularidade.
Quem se esquece do Criador se perde nas coisas que não salvam. O céu não aceita números de seguidores, nem like nas redes. Só aceita coração que obedece e busca a santidade. Muitos chamam de sucesso ter fama, ter poder. Mas o verdadeiro sucesso é viver em Deus e cumprir sua vontade. O evangelho foi trocado por visibilidade. A cruz se tornou figura de retórica. Mas a salvação é real e não tem show. Deus não mudou, mas homens mudaram suas prioridades. Fé se trocou por autopromoção e vida espiritual se perdeu. A igreja se esconde atrás de números e projeção, mas o que importa é a vida transformada pela presença de Deus. Milagre vendido e promessa de riqueza esquecem o chamado do altar. Jesus não promete fama, Ele chama para a vida. Quem coloca Deus em segundo lugar, troca o eterno pelo temporário. O coração se perde e a alma chora no escuro. Todos querem seguir tendências, mas poucos seguirão o caminho de Jesus. O mundo agrada, os olhos de Deus vê o coração. É hora de lembrar de Deus, abandonar o vazio das redes e fama e voltar ao caminho da cruz que salva e transforma. Acorda, igreja, Jesus não está à venda. Não existe merchandising que substitua o poder do Deus vivo no coração.